meus queridos irmãos, graça e paz seja conosco. Mais um dia qual o Senhor Jesus nos permitiu, nos deu, né, a graça da vida. Mais um dia qual o Senhor nos livrou de tantas coisas. Mais um dia que estamos aqui, mais uma noite para meditarmos na palavra do Senhor. Porque a palavra, Senhor, meus irmãos, tem que ser todo dia como alimento, porque é um alimento. Então nós temos que nos deleitar na palavra todos os dias. Todo dia nossa porção, né? Nossa porção que nos revigora, nossa porção que nos instrui, nossa porção que nos dá alicerce, nossa porção da palavra que nos traz a proteção divina, espiritual, né? A proteção de Deus para as nossas vidas, porque estamos, meus irmãos, no mundo de muita maldade, um mundo de muita crueldade, um mundo de muita contaminação. Então nós temos que sim se preocupar com o nosso dia todos os dias, com as nossas vidas todos os dias, e temos que estar alicerçados na palavra, porque é a palavra que cura, salva, liberta, a palavra que nos dá força, meus irmãos, é a palavra que nos garante o poder do Senhor Jesus Cristo, né? O poder da missão desse nosso mestre que veio nos ensinar. Então, através da palavra que nós podemos aprender a buscar, aprender a nos santificar, aprendermos a ser gratos. A Bíblia, meu irmão, é um manual de instrução completo para tudo. Se estamos tristes, tem passagem que nos anima, que nos dá vigor. Se estamos cansados, nos revigora. Se estamos ansiosos, tem palavras que também nos acalma, nos acalenta. Se temos dúvidas, possamos buscar também na palavra para tirar na palavra de Deus para tirar nossas dúvidas. Então a palavra, meu irmão, como se fosse, né, que a gente fala, nossa arma, nosso manual de instrução, é nosso poder em mãos, porque todo mundo, meus irmãos, tem países que é proibido, tem países que as pessoas estão sendo até caçadas, mortas, ainda nem certo ainda, meus irmãos. Isso não é coisas que ficou só lá para aquele tempo antigo, não. Ainda na nossa atualidade, ainda existe países que estão querendo tirar mesmo de circulação a palavra Bíblia, estão fazendo o povo cristão perseguidos e matando mesmo, né? Então tem muitos irmãos que querem ler a Bíblia, tem muitos irmãos que querem a porção diária da leitura e não podem mais, não é mais permitido, porque a maldade do mundo está crescendo de uma grande forma, que eles acham que eles têm na mente deles, na cegueira espiritual deles, que eles têm que abominar, que eles têm que acabar com essa doutrina, né, com a sã doutrina. Então isso é muito triste, meus irmãos, e isso também nos dá uma outra maneira para a meditação, né, de trazer para nós a vida assim, né, com esse exemplo que nós temos dos nossos irmãos que sofrem, que querem e não podem, e nós temos livre acesso, nós temos o conhecimento e livre acesso, tanto nos nossos smartphones, tanto no próprio papel, que eu prefiro ainda o papel. Nós temos livre acesso, meus irmãos. Então não busca a palavra no Brasil quem não quer, né, meus irmãos? Eu não sei a necessidade de cada irmão, mas eu creio no Deus que esquadrinha o nosso coração. Então, que nós venhamos pegar essa amizade com o nosso Pai Eterno, porque Ele quer ser o nosso amigo, não só mais como servo, está escrito na palavra também, mas nos fez amigos de Deus. Então é possível, meus irmãos, que nós possamos aproveitar a oportunidade que nós temos, que muitos queriam e não podem. Muitos estão morrendo por causa da Santa Escritura, meus irmãos. Muitos estão perdendo a vida. E muitas vezes aqui, em vários lugares, desenhamos ou então achamos que é exagero, achamos que não é necessário. Meus irmãos, que nós venhamos nos conscientizar de que a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus é o nosso manual de sobrevivência nessa terra e pós aqui também, meus irmãos. Né? Porque nós tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre depois daqui, como é que vai ser. Então, na dúvida, meus irmãos, escolha ficar com a oportunidade que você tem de ser salvo. Não deixe que a dúvida tire a sua oportunidade, não deixe que a tua dúvida deixe você anestesiado. Não deixe que a tua falta de credibilidade na palavra tire a tua salvação, porque isso é muito sério, meus irmãos, né? E o bom, meus irmãos, é que nós sabemos que Deus é maravilhoso, a bondade dele dura para sempre, a ira dele dura só um instante, mas a bondade dura para sempre. E Deus é um Pai tão maravilhoso, é um Pai tão misericordioso,
que Ele conhece os nossos motivos, as nossas dúvidas, nossos questionamentos. Deus não é um Deus ignorante que nos deseja mal, ou então que não tem paciência. Deus é um Deus amoroso. Então Ele sabe, muitas vezes, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele nos dá alicerce, por isso que é bom a gente ler a palavra, que a gente entende tudo, as maravilhas de Deus, como nós podemos buscar o nosso Pai, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas mazelas, nas nossas faltas de fé, porque a palavra também fala que aquele que não tem fé pede que o Pai dá. Ele dá para todo mundo, meus irmãos. Basta a gente clamar. Por isso que eu falei nos vídeos anteriores que nossa conexão, nossa ligação, linha direta com o Pai é oração. Independente, meus irmãos, se nós somos frequentadores, se nós não somos, o começo de tudo, meus irmãos, é nós crermos, nós querermos. E a maneira que nós temos para conversar com o nosso Pai é a nossa oração. É orar, é louvar a Deus. Quando você fala assim, glória a Deus, obrigada, Pai, por esse livramento, obrigada, Pai, porque aconteceu, você está louvando a Deus. Isso alegra o Espírito Santo. Então, quando nós viemos alegrar o Espírito Santo de Deus, viemos buscar cada dia a nossa porção, porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos sorrindo, estamos trabalhando, estamos na nossa família, só que tem problemas que atormentam a nossa alma dentro de nós, que nós muitas vezes não queremos incomodar as pessoas, muitas vezes nós não queremos compartilhar, até porque por achar que ninguém pode ajudar, por achar que as pessoas não vão entender, por achar que nós estamos assim, que nada vai acontecer. Então, nesses momentos das nossas fraquezas, é o momento que nós ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo, é o momento que a gente fica mais sensível a Deus, né? E Deus está lá, meus irmãos, de braço aberto, na região celestial, no terceiro céu, esperando você se comunicar, a gente se comunicarmos com Ele, nos comunicarmos com Ele em oração, meus irmãos. Então, o princípio da nossa conexão com o nosso Pai é orarmos, clamarmos. Deus não rejeita um coração contrito. Deus é fiel à palavra dele. Aquele que me buscar em espírito e verdade, ele é aquele que orar, né? Que me pedir, ele inclina os ouvidos dele, meus irmãos. Então, que nós não venhamos também esperarmos o pior acontecer, ou então não venhamos esperar também, porque eu tenho que me batizar, porque eu tenho que aceitar Jesus numa igreja, que eu tenho. Começa a fazer você mesmo na sua conexão com o Pai dentro de casa, começa a orar, começa a se interessar em aprender a palavra, porque a palavra é que nos dá o discernimento, a palavra nos ensina, a oração nos conecta com o nosso Pai. Mesmo aquele que não lê a palavra, é mais complicado porque é uma combinação, é um conjunto, né? Não funciona a oração sem ler a palavra, sem aceitar Jesus, é como se fosse um conjunto. Mas aqueles que estão com amargura no coração, sentindo triste, né? Estão com problemas que parece que é impossível para ser resolvido, que possa se ajoelhar, que possa clamar a Deus, que o Pai não está com o ouvido fechado ao nosso clamor. O Pai, ele não rejeita um coração contrito. Então, que nós venhamos nessa noite meditar nas nossas mazelas, nas nossas fraquezas, porque a própria palavra fala que o nosso Pai nos fortalece nas nossas fraquezas. Então, que nós venhamos pedir a Deus para termos também a vontade, o bom ânimo de lermos a palavra, de sermos leitores da Santa Escritura, para que possamos também ter um entendimento, meus irmãos, que essa cegueira espiritual possa cair por terra, que nós não venhamos confiar somente nos nossos braços para resolver tudo, meus irmãos, que nós não venhamos acreditar que nós sabemos de muita coisa e conseguimos sozinho. Mas eu consigo, eu dou conta de trabalhar, de fazer isso, pegar minha família, cuidar, de levar meu filho para a escola, de depois fazer janta, eu dou conta de tudo, ok? Humanamente isso é conosco, mas tem coisas que apertam na nossa mente, no nosso coração, que não é tão simples de ser resolvido. É uma tristeza, é uma depressão, é uma falta de vigor, é uma falta de fé, uma falta de confiança, ou então uma notícia muito ruim que abalou a nossa estrutura, uma perda de um ente querido, né, uma separação, tantas coisas, irmão, pode acontecer, né, que a gente tem que estar alicerçado na palavra e na oração. Porque se nós orarmos a Deus, confiando no Deus que nós estamos orando, nosso Deus é eterno. O Senhor, Ele não rejeita a nossa oração. Ele está pronto para nos abençoar. Basta a gente buscar, meus irmãos. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que fica dando errado. É um ciclo de coisa errada que não muda. Ou até muda alguma coisa, mas sempre está alguma coisa dando errado.
A depressão está sempre voltando, os pensamentos ruins, a falta de ânimo, falta de vigor, porque nós não buscamos o caminho certo. É um vazio que nada consegue preencher. Tem pessoas que conseguem ilusoriamente, falsamente, até preencher numa saída, numa noite, né, numas pessoas, amigos, que acaba distraindo, mas quando ele fica sozinho, quando ele coloca a cabecinha, as pessoas, né, colocam a cabecinha no travesseiro, e o problema continua, né? A aflição continua, o vazio continua, porque é um vazio que quem completa esse vazio é somente a palavra do nosso Mestre, é somente o Senhor Jesus, que é um vazio que todo mundo que não tem conhecimento a carrega na mente, carrega no coração, e uma hora vem à tona, uma hora a tristeza vem, uma hora os pesares vêm, uma hora a cruz fica muito carregada, muito pesada, o fardo fica pesado. Então que nós devemos lembrar, meus irmãos, que nós temos um Pai poderoso, um Pai maravilhoso, um Pai que só está esperando nós irmos ao encontro dele, nós clamarmos a ele em oração, meus irmãos. E quando a gente junta a oração com a leitura da palavra, né, aí as coisas vai melhorando, meus irmãos, a gente vai se fortalecendo e vai se enchendo, né, da unção do Espírito Santo de Deus. A gente vai completando, vai tirando esse vazio e vai completando. Então, meus irmãos, que nós possamos ter isso em mente, possamos nos perdoar também, nós possamos aceitar também as nossas fraquezas, os nossos defeitos, porque somos todos pecadores, todos defeitos, né? Não existe um perfeito. Aquele que fala que é perfeito, aquele é mentiroso. Não existe, meus irmãos. Que Deus sonda o nosso coração, então Deus conhece o nosso coração. Então, quando nós estamos em aflição, em algum problema, né, espiritual, psicológico ou de saúde física mesmo, Deus sabe as nossas necessidades. Muitas vezes você fechar o olho, chorar, ou então colocar um louvor, fazer um Pai Nosso, clamar a Deus, Deus me ajuda. Porque Deus já sabe nossas necessidades. Claro que é bom, irmão, a gente conversar, a gente falar para Deus. Mas Deus sabe que nós necessitamos na hora do nosso, né, na hora do nosso aperto mesmo. Deus sabe, então que nós possamos levar a nosso Pai as nossas fragilidades, as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas necessidades, porque o Pai, ele gosta quando a gente busca essa intimidade com ele. Então, nossa meditação dessa noite vai ficar em Provérbios, meus irmãos, 3, Provérbio de Salomão, 3, do 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o provérbio de Salomão é um provérbio de muito ensinamento, né? É um provérbio que nos ensina muitas coisas necessárias para nós podermos agradar, né, ao Senhor Deus. Fugir mesmo do mundo mal, das coisas que nos cercam, né, que nos consomem. Então, meus irmãos, tem outra palavra que fala também, né, deixa eu pegar aqui para os irmãos, o Salmo 125, mas fala assim, o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tudo falando sobre a confiança. Quando nós colocamos os nossos problemas em oração para o nosso Deus, nós temos que confiar que Deus, ele faz muito além do que nossos olhos conseguem enxergar, nosso ouvido já escutar, ou sequer subir no nosso coração, que Deus é um Deus do impossível, e Deus é um Deus maravilhoso, amoroso. Ele quer ver o filho feliz, ele quer ver o filho achegado a ele, o filho dependente dele, que nem nós que somos mães e pais aqui nessa terra, nós gostamos quando os nossos filhos se acheguem a nós, confiem em nós, né, a ponto de colocar a vida em nossas mãos, né, falar, pai, eu confio em você, como é que eu faço isso, pai, me ensina, tô com esse problema, como é que eu resolvo, com a mãe também, mãe, aconteceu isso na escola, mãe, aconteceu isso ali, contar, desabafar, confidelizar, né, os filhos ser nosso confidente, assim é Deus. Deus também gosta. Isso agrada quando nós levamos nossos problemas a Deus. Somos confidentes, somos confiantes em Deus. Né? Muitas vezes, irmãos, nós que já somos cristãos, muitas vezes a gente leva até o Pai o nosso problema, mas depois fica na dúvida. Mas será que Deus vai fazer? Será que, né, eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu fiz, né? Aí começa a querer, coloca um montão de serás. Será isso? Será? Aí isso não é confiança. A confiança é quando nós entregamos e descansamos,
É fácil? Não, não é fácil, porque nós achamos que, poxa, mas será que eu orei direito? Será que isso é um sinal? Será que não é um sinal? Será que eu tenho que fazer isso? Aí começa os serás. Esse serás nos atrapalha muito. É que nem um filho chegar pra gente, né, pros pais, e falar assim, mãe, eu tô com esse problema, o que eu faço? Aí você fala assim, meu filho, faz isso, isso e isso, porque eu sou tua mãe, eu sei que é melhor pra você. Aí o filho fala, sabe, aí o filho depois, né, muitos filhos fazem isso. Depois pensa, minha mãe falou isso, mas se eu fazer aquilo, acho que é melhor. Minha mãe me deu esse conselho, meu pai me falou isso, mas acho que eu vou fazer aquilo, porque parece ser melhor. Então é nisso que nós erramos muitas vezes. Nós entregamos o problema ao nosso pai, nós oramos na hora do desespero, né? Mas depois acabamos fazendo coisa por nós mesmos, a gente se apoia no nosso conhecimento, né? Então aqui a palavra fala, não se apoie no seu conhecimento, confie em Deus, espere em Deus, né? Que nem o Salmos fala, aquele que confia em Deus é como um monte de Sião, não vai se abalar. Então que nós venhamos confiar no Deus poderoso, no Deus amoroso que escuta a nossa oração, que inclina o ouvido, né? O Salmo também fala, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou os ouvidos à minha oração. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E muitas vezes a nossa resposta pode não vir imediata, pode não vir no momento que nós queremos, porque nós sabemos que o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. A gente tem que saber esperar, confiar e acreditar, meus irmãos. Quando entregarmos alguma coisa no altar do Senhor, que venhamos esperar com paciência, que nem fala, esperamos com paciência no Senhor. Tem que ter esse tempo de espera, tem que ter essa paciência, tem que ter também, meus irmãos, muitas vezes, a maioria de todas as vezes, uma credibilidade, confiar, né? Confiar, né? Dar para o pai depois tomar, que nem um filho pede um conselho à mãe, um conselho ao pai, escuta, mas não faz. Aí quer fazer com a própria maneira. Aí isso não é confiança. Isso é naquele momento escutou, naquele momento levou o problema, mas não confiou. E nós temos que confiar que Deus é muito poderoso e é muito amoroso com os filhos dele. Deus quer o bem, Deus não vê, Ele não fica satisfeito nem com a morte dos ímpios. Deus não fica alegre com a morte do ímpio. Imagine um filho chegado, um filho que está ali, prostrado, com o coração contrito, que está ali consagrando a vida. Aí começa tudo aquele ciclo, irmão, consagrar a vida, orar, jejuar, buscar, confiar. Mas a meditação hoje é para que nós venhamos confiar no Deus poderoso que nós temos, independente de nossa denominação de igreja, independente das nossas necessidades que estamos necessitando, porque muitas coisas só Deus sabe, né? Muitas coisas nós não falamos, até porque muitas coisas não devemos pedir conselhos para pessoas que não estão capacitadas a nos aconselhar. E na maioria das vezes, quando nós metemos a mão para fazermos da nossa maneira, as coisas não saem da maneira que deveria ser. Aí a gente acaba vivendo num ciclo de repetição de erro, a gente não consegue largar aquele pecado também, porque nós pegamos, abraçamos como se fosse nosso, nós queremos resolver o nosso problema sozinhos. E sozinho, meus irmãos, é praticamente impossível. Tem coisas que nós resolvemos na nossa vida cotidiana, claro, que não vai, né? Não é tudo que cai do céu, o Senhor Deus não vai descer para fazer nossas coisas por nós, temos que fazer a nossa parte. Mas quando se trata de algo que está machucando, que está remoendo, que precisa de uma libertação, de largar as coisas, de buscar a palavra para entender o discernimento, aí nós temos que nos ajoelhar, orar a Deus e entregar o nosso coração e confiar no Senhor. Temos que ser confiantes no nosso Pai, porque Ele é poderoso demais para fazer muito além do que nós pensamos. Então, que os irmãos venham ficar com essa palavra, confia no Senhor, entregue teus caminhos ao Senhor, né? Confie nele, porque Ele é um Pai maravilhoso, bondoso, e Ele se importa conosco. Por mais que nós sejamos pó, por mais que nós sejamos carne aqui nessa terra, mas nós somos parte do Deus, do grande eu sou. Nós somos parte do Criador, nós somos criação e nos fazemos filho quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nos tornamos um cordeiro de Jesus Cristo. Então, por isso que é importante, meu irmão, além de tudo isso que vem falando de oração, é importante a gente chamar Jesus Cristo para perto, a gente acreditar, confiar na salvação que nos liberta, confiar nas Santas Escrituras, que é o nosso alicerce, o nosso manual de instrução. Então, que nós venhamos ficar com essa meditação, os irmãos puderem ler depois do Provérbio, capítulo 3, tem muitas coisas para meditar. O Salomão era um rei sábio, né? Quando sabemos a história de Salomão, né? Teve todo aquele problema depois por causa dele confiar nele também, ele se perdeu um pouco por causa do gosto que ele tinha, né? Uma atração, uma coisa forte por mulheres, né? Então são coisas que nós temos aqui nessa terra, né? Temos a nossa carne fraca por algumas coisas, mas que nós devemos confiar em Deus para que Ele possa nos fortalecer,
Que nós venhamos deixar nosso Pai alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que nós venhamos perseverar, buscar, meditarmos na palavra, que nós temos acesso à palavra. Que nós possamos aproveitar desse privilégio que nós temos, de termos acesso à palavra da Santa Escritura. Que nós venhamos, meus irmãos, cada dia mais, porque na Bíblia também está escrito, basta cada dia o teu mal. Que esse dia agora que passou, viemos agradecer a Deus por todo o livramento, visível e invisível. Viemos agradecer, consagrar nosso deitar, nosso levantar a Deus. Que amanhã possamos buscar um pouco mais na nossa porção do nosso dia. Todo dia uma porção, irmãos. Todo dia uma porção de libertação, todo dia uma porção de força, todo dia uma porção de adoração, todo dia uma porção de agradecimento ao nosso Pai. E tudo isso nós conseguimos aqui, meus irmãos, pelas palavras sagradas e com a nossa oração, que é a nossa intimidade direta com o nosso Pai. Nossa oração, nossa conexão, nós e o nosso Pai. Porque o nosso Pai, meus irmãos, é um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus zeloso e um Deus fiel às promessas dele que está aqui na Bíblia. Que nós venhamos tomar parte dessas promessas, que nós venhamos fazer aliança com o nosso Pai, para que nós possamos também ser abençoados pelas promessas do nosso Pai. Então vamos orar, meus irmãos. Agradeço a todos a companhia, agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de dar mais uma noite podendo gravar, podendo compartilhar com os irmãos a minha leitura, a minha meditação na palavra do Senhor. Que venhamos nos alegrar com o Senhor, venhamos entregar o nosso coração, nossos problemas, fraqueza, em oração ao Pai, que nós sentiremos a mão poderosa de Deus agir ao nosso favor. Tá, meus irmãos? Então vamos orar, aqueles que puderem fechar os olhos, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus grande e poderoso, eis-nos aqui, meu Deus, mais uma noite, nos colocando na Tua santa presença, Pai. Primeiramente, Pai, agradecer por essa oportunidade, estamos juntos, orando a Ti, clamando a Ti, Pai. Pai, eu não sei as dificuldades dos meus irmãos, eu não sei como anda, Senhor Deus, o coração e a mente dos meus irmãos, mas eu sei, Senhor Deus, no poder que o Senhor tem, no poder que o Senhor tem de sondar o coração e as mentes, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer o Teu refrigério para aquelas mentes cansadas, coração aflito, Senhor Deus, para cada mazela dos meus irmãos, que eu possa trazer a Tua bênção, Pai, que eles possam sentir Seu leve toque, Pai, que eles possam confiar em Ti, meu Pai, que o Senhor é Deus bondoso, amoroso, que eles possam entregar, meu Deus, as fragilidades, as mazelas na Tua santa mão poderosa, para que eles possam vir glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus todo poderoso, e que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Ti, meu Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, sondar nossas mentes, quadrinhar, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, e nos abençoar com a Tua santa paz, essa paz que excede todo o entendimento humano, Senhor Deus, que nem relata na Tua palavra que aqueles que confiam em Ti, Pai, são como um monte de Sião que não se abala, que nós não venhamos ficar abalados, Senhor Deus, que nós não venhamos, Senhor Deus, ficar entregues, Senhor Deus, à nossa tristeza, à nossa depressão, que nós não venhamos nos entregar, que não venhamos enfraquecer, ficar caído e achar que o chão é o nosso lugar, que nós não venhamos, Senhor Deus, nos limitar, e nós não venhamos, Senhor Deus, limitar o Teu poder sobre nossa vida, que nós não venhamos duvidar da capacidade, meu Deus, que o Senhor tem de transformar, de libertar, de curar e de salvar, que nós venhamos, Senhor Deus, a cada dia buscar a nossa porção, que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia buscar conhecer mais de Ti, nos aproximar mais de Ti, para que nós possamos sentir a Tua unção, Pai, as Tuas maravilhas sobre nossas vidas, porque a Tua palavra também relata que todos os céus e toda a terra é cheia da Tua glória, que essa glória possa nos iluminar, Senhor Deus, tirar nossas mazelas, tirar nossas fraquezas, nos fortalecer, porque a nossa força, Pai, vem de Ti, que eu peço agora, nesse momento, Pai, que o Senhor envie Teus anjos na casa dos meus irmãos que estão orando comigo, que eles possam sentir, Senhor Deus, o Teu leve toque, que ele possa sentir como é bom, meu Deus, ter o Senhor como nosso Pai Salvador, como nosso Deus eterno, como é bom, meu Pai, quando a Sua transformação, quando a Tua graça nos alcança e que nós possamos, Senhor Deus, caminhar na direção que é nosso Mestre Senhor Jesus, que não venhamos não venhamos, Senhor Deus, perder o nosso foco, não venhamos nos distrair com as coisas vãs desse mundo, com as coisas ilusórias desse mundo, que nós possamos, Senhor Deus, confiar em Ti, entregar em Ti, esperar em Ti e descansar em Ti, Pai, que nem relata a Tua palavra, que nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, fazer essa aliança contigo para que nós possamos, Senhor,
Senhor, sermos filhos abençoados, bem-aventurados na Tua santa presença, que possamos fazer parte, meu Deus, dessa aliança para que possamos receber as Tuas promessas, Pai. Agradeço por tudo, Deus amado. Agradeço por todo o livramento, agradeço por esse dia e peço perdão, Pai, pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. Que o Senhor possa estar sobre nossas vidas com a Tua santa mão poderosa. É o que nós pedimos essa noite, agradecemos. Em nome santo do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Amém. Então, meus irmãos, agradeço também os irmãos por essa oportunidade de estarmos juntos, meditando um pouco mais na palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa ser o nosso abençoador, nosso ensinador, e que os anjos do Senhor estejam acampados nas nossas casas, nos trazendo a proteção do alto dos céus, do nosso Senhor Deus. Assim agradeço, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.